Com apenas 17 anos de idade, Caio Lemes vinha de uma família estruturada e nunca teve envolvimento com a criminalidade. Na tarde do sábado, dia 25 de março de 2023, Caio provavelmente estava em algum momento de lazer no bairro Cidade Industrial de Curitiba, no Paraná, quando foi abordado por guardas municipais. Em reação àquela ordem, Caio correu, mas foi alcançado. 2 policiais a pé e um dentro da viatura conseguiram parar o garoto. O que deveria ter sido uma abordagem de rotina acabou em morte. Caio Lemes foi baleado na cabeça por um disparo de arma de fogo e morreu no local. De um lado, depoimentos de que o jovem rapaz teria ameaçado os policiais. De outro, uma execução sem sentido e desproporcional. Mas as únicas respostas que temos até agora é que dos 3 policiais, 2 foram denunciados à justiça e o outro ouvido como testemunha. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Investigação Criminal e na presença do Dr. Rodrigo Cunha, ele que é advogado de defesa dos 2 guardas metropolitanos que foram denunciados pela morte de Caio Lemes. Caio Lemes, um jovem de 17 anos que foi baleado e morto com um tiro na cabeça no dia 25 de março de 2023, na cidade industrial de Curitiba, no Paraná. Dr. Rodrigo Cunha vai trazer aqui todos os detalhes e informações do trabalho da defesa desse caso e os desdobramentos do que acontece e do que está acontecendo em relação ao caso Caio Lemes. E como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa social branca com detalhes em azul, uma calça preta e sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira bege. À minha frente, uma mesa de centro com uma caneca. À minha esquerda, uma grande televisão, a qual vemos o Dr. Rodrigo Cunha, já que a nossa entrevista acontece no formato virtual. Dr. Rodrigo Cunha está vestindo um paletó azul, gravata azul, camisa social branca, ele tem pele branca, cabelo curto na cor preta e barba cheia. Está vestindo um paletó azul, uma gravata azul e uma camisa social branca. Agora sim, doutor, estamos prontos para começar. Primeiramente, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer falar contigo. Como eu te disse aqui nos bastidores, nós já conversamos com a acusação desse caso e agora, obviamente, como de costume, inclusive aqui no nosso canal, vamos ouvir o contraditório, vamos ouvir a defesa. E o senhor que faz a defesa aqui dos 2 acusados desse crime, que são os 2 guardas civis metropolitanos, vai trazer para a gente tudo o que está arrolado em relação à defesa. Doutor, seja muito bem-vindo. Ô Léo, primeiramente, muito bom dia. Eu agradeço o chamamento a fim de que possa exercer o contraditório. Estou na defesa dos 2 guardas municipais que foram denunciados, infelizmente, em razão desse fatídico momento que aconteceu ali, a morte de Caio Lemes. E nesse momento, a defesa, assim, desde o início e desde quando eu entrei na defesa, propriamente dito, eu segui a linha de defesa trazida pelos guardas municipais, desde o início. Quando eles aportaram no escritório, eles relataram: doutor, aconteceu um homicídio, e nós que somos do júri, nós sabemos, havia essa possibilidade de realmente virar um rito do júri, ainda estavam sendo averiguadas as situações, eles falaram: nós agimos ali, pelo menos o guarda que efetuou o disparo, em legítima defesa. Falei: veja, vamos iniciar a defesa, vamos acompanhá-los na delegacia, vamos ter contato com a investigação, ver o que está sendo feito, analisar todas as circunstâncias, a fim de que possamos defendê-los no momento oportuno, no momento adequado. E também, como foi amplamente trazido, é um caso de grande repercussão. A mídia como um todo, de uma forma unânime, repercutiram bastante essa notícia. E como nós bem sabemos, a notícia foi em desfavor dos guardas municipais, desde o primeiro momento, com muita dúvida, emplacando muitos questionamentos à ação dos guardas municipais, e eles esclarecerão isso tudo ao longo do processo. Pois bem, no início, assim que iniciaram as investigações, a delegacia foi até o local, ouviram testemunhas, essas pessoas serão ouvidas em juízo, ainda não estamos nesse momento processual para ouvi-los, né? Nós queremos perguntar, reperguntar, entender o que aconteceu ali, e conforme o que a delegacia delimitou, conforme os investigadores,
o próprio delegado, o doutor Eric, extremamente competentes em seu trabalho, exercendo a sua função, chegaram a um denominador comum na investigação. Eles entenderam, segundo a visão deles, que ali houve um tiro involuntário. E foi esse o motivo do indiciamento. Eles disseram que foi um homicídio culposo. Não obstante isso, assim quando meus clientes aportaram na delegacia antes dessa conclusão, que nós já imaginávamos, já tinham um pouco do contato nisso, eles falaram primeiro, quando aconteceu o fato, na central de flagrantes. Eles relataram o que aconteceu ali. Então, nesse segundo momento, eu pedi, até por uma questão de direito constitucional deles, que exercessem o silêncio. Naquele momento. Posteriormente, eles vão explicar tudo dentro de um processo legal, formado, a fim de que possamos delimitar o que ocorreu ali. Pois bem, segundo a delegacia, houve um tiro involuntário. E daí surge o questionamento. Muita gente nos pergunta, mas tiro involuntário é disparo acidental, e tem uma grande diferença. O disparo acidental é quando ocorre sem uma ação humana, empregando ali. Naquele caso, segundo a conclusão da autoridade policial, houve um tiro involuntário, que o guarda não tinha a intenção de matá-lo, mas infelizmente disparou. Então, essa foi a conclusão da autoridade policial. Desde o primeiro momento que nós analisamos o boletim de ocorrência, onde foram relatados os fatos, o guarda municipal relata, esse que efetuou o disparo. O jovem, infelizmente, tentou reagir à abordagem com uma faca. E a faca fora localizada ali e paira uma dúvida, segundo a acusação, se essa faca foi empregada ou se não foi. E por isso o motivo da fraude processual que está sendo trazida ao longo do processo. Nós provaremos ali, por A mais B, com uma prova científica, de que essa faca estava com o Caio Lemes. Isso será provado ao longo do processo. Doutor, você consegue traçar para a gente o que acontece nesse dia 25 de março de 2023? Por que uma abordagem é feita? O que o Caio fazia antes? O que os policiais faziam naquela região? Bom, eles estavam fazendo patrulhamento, estavam dentro de uma viatura. Segundo o que consta do bojo do inquérito policial, eles receberam ali através de um cidadão. Essa pessoa chegou e disse: possivelmente está ocorrendo tráfico de entorpecentes por um grupo de pessoas. E os guardas resolveram e localizaram, inclusive, com a identificação que essa pessoa, que tem nome, e consta ali no inquérito policial, foram averiguar a situação. Nesse momento, eles chegaram na abordagem, colocaram todos, começaram a revista, e um desses rapazes começou a correr, que é o Caio Lemes. Começou a correr e correram por cerca de vários metros, né? Isso está com câmeras, acredito que vocês tenham as imagens das câmeras. Ele correndo, os guardas dando voz de abordagem, para. E, é claro, eles sabiam que era uma situação de beligerância. A região ali, o SIC, é uma região mais perigosa. Então, é claro que eles fazem um posicionamento mais ostensivo com relação a essas circunstâncias que são da região. Então, eles imaginaram, se o jovem correu, deram voz de abordagem, para, não parava, os dois guardas municipais foram atrás, e esse guarda municipal, que lá, a posteriori, veio a efetuar o disparo, ele entrou na viatura em momento pretérito, anteacto, entra na viatura e vai no encalço desse rapaz, que até ali, evidentemente, era um suspeito. Estava correndo, era porque alguma coisa tinha acontecido. Ele alcança e passa os dois outros guardas municipais que estavam correndo. Ele bate a viatura numa mureta, uma pequena mureta de uma residência, e é muito importante delimitar, é um bairro muito residencial. Então tinha residências ali, maiormente sobrados. Então um sobrado aqui, outro ali, então tinha muitas pessoas. E também era no sábado. Então muitas pessoas estavam em casa. Fato é que a viatura bateu, o guarda municipal deu voz de abordagem, e nesse momento que há essa questão que deve ser delimitada ao longo do processo. Caio Lemes reagiu ou não reagiu? Segundo o guarda municipal, sim. Ele, empregando uma faca, fez menção de acertar o guarda municipal, e nesse momento ele deu disparo. É isso que consta e desde o primeiro momento foi trazido. Doutor, esse disparo, ele acontece após uma reação do Caio ou acontece logo na abordagem? O policial que você defende já sai do carro e já
já dispara? Veja, a primeira coisa a ser delimitado, o processo penal é justamente para isso. Nós não estávamos lá, a acusação não estava lá, então a gente utiliza elementos de provas para podermos delimitar isso. O guarda municipal não tinha, de maneira alguma, intuito de ceifar a vida de Caio Lemes. Em momento algum. A denúncia diz que ele tinha esse motivo, segundo a denúncia, era um motivo fútil, porque ele fugiu da abordagem, então o guarda teve esse ímpeto, essa vontade, esse ânimo necande, a vontade de matar de Caio. Mas isso, ao longo de tudo que foi trazido, com a oitiva das testemunhas, delimitou-se que o guarda não tinha, efetivamente, a intenção de ceifar a vida. Mas, naquele momento, ele agiu dessa forma para salvaguardar a sua vida. Então, é isso que foi trazido. Certo. Doutor, o que os guardas que você defende alega? O Caio portava o quê? Portava uma faca, é isso? Isso. E essa faca estaria onde? Bom, desde o primeiro momento eles diziam que estava com o Caio essa faca. E isso que vai ser trazido ao longo da instrução. Tem testemunha que viu o momento que a viatura bate. Eu quero ouvir essa testemunha para perguntar o que ela visualizou ali. Se ele estava de camiseta, estava sem camiseta, onde que estava a camiseta, a faca estava envolvida na camiseta, no boné que ele tirou e segurou na mão. Então, todas essas dúvidas a gente vai dirimir ao longo do processo. Segundo o guarda municipal, naquele momento da abordagem, ele não conseguiria delimitar diversos detalhes, tanto é que eles nem sabiam que ele tinha entorpecente. Isso foi encontrado posteriormente pelos peritos que foram ao local, que estava em posse de entorpecente. Então, o guarda municipal, naquele momento, ele faz a abordagem, dá voz de abordagem, o Caio, segundo o que consta do inquérito policial, ele vai se entregar e, nesse momento, ele puxa uma faca. É isso que foi delimitado no boletim de ocorrência e no momento que o guarda municipal foi ouvido na central de flagrantes. É isso que ele traz, que o Caio, naquele momento, reagiu. E, posteriormente, daí as testemunhas relatam que viram, eles já imediatamente chamaram o socorro, imediatamente chegaram mais viaturas para dar apoio, para verificar a situação, para tentar salvar a vida do rapaz, né? E ali identificaram que realmente tinha uma faca. Então, esse é o ponto nevrálgico assim, que tem na questão. Doutor, eu estou ansioso para ter algumas respostas a mais sobre esse caso, obviamente eu vou esperar a justiça, porque, de fato, eu tive acesso às imagens da faca, é uma faca muito grande. Na minha opinião, aquilo não cabe no boné de jeito nenhum. Ele poderia estar portando numa cintura, na roupa, tudo bem, mas no boné, porque eu vi muito se deu, né? Que, o Caio tirou a faca do boné. Nossa, para tirar a faca do boné seria humanamente impossível, a menos que essa faca dobrasse e tivesse escondido dobrada para conseguir tirar. Mas estou ansioso para saber exatamente isso, se ele portava uma faca, se ele não portava uma faca e se de fato teve uma reação. Que horas que acontece esse crime, doutor? Ele acontece no meio da tarde, às 15h20 mais ou menos da tarde daquele sábado. Certo. E doutor, que horas que o boletim de ocorrência é feito? É logo em seguida. Assim que eles terminam e saem daquele local, imediatamente eles vão prestar os esclarecimentos na delegacia. O Caio morre no local? Morre no local. Não tem... Porque, infelizmente, o tiro foi na cabeça. Certo. Né? Então, naquele momento ele já, infelizmente, faleceu, chegou o socorro, mas ele já tinha falecido. Certo. Eu tenho algumas informações referentes ao laudo, que a bala transfixa uma das mãos, atinge a cabeça e sai pelo rosto. Ou seja, dá-se a entender que o Caio estava com a mão na cabeça, já né, ali nessa posição de mãos ao alto, encostou a mão na cabeça, quando o tiro é disparado, transfixa a mão, entra na cabeça e aí sim ele vem a óbito. O que você tem a falar sobre isso, doutor? Bom, primeiramente, até eu peço 1000 perdões com relação ao laudo, até por ser tese de defesa, mas sobretudo porque está sob sigilo. Dessa pergunta eu vou me abster de responder com o maior respeito. Não é nada contra a questão, vai ser esclarecido. Mas justamente porque está cravado com sigilo no laudo. E também porque, eventualmente, isso será trazido ao longo do processo. Certo. Doutor, a gente entra em outra questão, que é o depoimento do Anderson Bueno, porque no dia do fato, nessa abordagem, tinham 3 policiais. O Anderson Bueno e os outros 2 denunciados, que é quem você atende, que nós vamos resguardar o nome a seu pedido. O Anderson ele dá um depoimento que é considerado depoimento-chave em relação ao que aconteceu
naquele dia. Você pode trazer mais detalhes para a gente sobre isso? Bom, até vou trazer sim, até porque isso fora amplamente trazido na imprensa à época, tá? Então, o que que nós temos de informações ali com relação a esse outro guarda municipal? Ele fora ouvido em outras duas ocasiões na Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal, o processo segue um processo criminal e, em paralelo, está sendo travado um processo administrativo, a fim de averiguar se pode ocorrer ou não a demissão ou eventual penalização aos guardas municipais. Os três respondem procedimento junto à Corregedoria da Guarda Municipal. E lá, o Anderson, ele é ouvido. Na primeira ocasião, ele foi sozinho. Na segunda ocasião, eu estive presente na oitiva, né? Ouvi o que ele trouxe a falar, e ele foi ouvido mais uma terceira vez. Então, nessa primeira ocasião, ele relata tudo da maneira que realmente aconteceu, de que houve legítima defesa e que, em razão dele estar longe, ele não viu o fato em si. Mas como o colega falou, olha, aconteceu dessa forma, ele disse, então, foi dessa forma, e foi colocado no boletim de ocorrência. Isso ele trouxe. A segunda vez que ele foi ouvido, após todas as reviravoltas que veio no caso, foi a mesma versão. E a posteriori, quando ele seria ouvido na delegacia, ele foi na delegacia, relatou tudo que os senhores já sabem, né, com relação à suposta fraude processual, e isso ele também traz na corregedoria. Então, uma nota distintiva que nós da defesa impende, é importante consignar, é que desde o primeiro momento colocavam-se a dúvida sobre todos os guardas municipais. Do momento que o guarda municipal Anderson adere à linha de investigação trazida pelo delegado e vira testemunha no inquérito policial, tudo que ele falou passaram a acreditar. Então, é um tema que não é pacífico. Nós precisamos dirimir isso ao longo de perguntas, reperguntas ao longo do processo e examinar ao longo de uma circunstância de acordo com as outras testemunhas, para verificar o que aconteceu ali. Então, com relação a isso, paira dúvida sim, porque ele apresenta uma versão na corregedoria, na polícia ele apresenta outra versão dele, muda a versão na corregedoria e nós precisamos delimitar. Em que momento devemos ver o que tem de verdade, o que não tem de verdade e delimitar a questão. Inclusive, o guarda municipal Anderson não está sendo investigado, não foi denunciado, ele foi ouvido como testemunha, certo? Exatamente. Criminalmente, na esfera penal, ele é uma testemunha. Administrativamente, ele está respondendo na corregedoria da Guarda Municipal. Então, doutora, você está me dizendo que há uma mudança de depoimento, é isso? Isso, porque há uma versão que ele apresenta, muito concisa, muito bem argumentada. Ele é um guarda municipal também que tem uma certa experiência. Então, ele relata tudo o que aconteceu, depois ele relata de uma forma diametralmente oposta. Então, nós precisamos delimitar o que aconteceu ali. Eu tive acesso às imagens das câmeras de segurança e eu vejo que, de fato, um policial vai de carro e os outros dois policiais correm. O Anderson era um dos que estavam correndo, certo? Certo. Quem efetua o disparo é o policial que estava dirigindo a viatura. Correto. Certo. Doutor, quais foram as principais ou estão sendo as principais dificuldades da defesa nesse caso? Bom, processualmente falando, como nós já somos voltados a crimes, visualizamos homicídios e inclusive participamos de júri direto. Mas o grande empecilho que nós temos é equilibrar o que nós trazemos ao longo do processo penal e o que é divulgado perante a imprensa, que isso tem uma grande relevância. Nós sabemos, pelo menos essa é a convicção deste advogado, que caso essa situação não tivesse tido a repercussão que teve, possivelmente esse crime estaria sendo julgado na vara comum. Porque não estamos falando aqui, e isso nos deixa estarrecidos, é com relação à denúncia, que a delegacia investiga de uma forma, o Ministério Público entende de uma forma absolutamente diversa, asseverando que houve dolo direto, ou seja, tratou-se, o Ministério Público, que houve uma execução naquela situação. Então, entendo que o Ministério Público denunciou dessa forma porque o caso teve repercussão. E, evidentemente, um homicídio culposo, a pena é muito menor do que um homicídio por dolo, que ali nós estamos girando em torno de 12 a 30 anos. Então, acredito que, em razão da repercussão
E a maior dificuldade da defesa, sem sombra nenhuma, é a repercussão da situação. Todo dia na imprensa trouxeram verdades e inverdades, até porque há muitas imprecisões, há muito achismo, e nós sabemos que dentro de um processo democrático de direito há a presunção de inocência, o princípio da não culpabilidade, e nesse momento nós trouxemos essa oportunidade deles de apresentarem a defesa, contarem o que aconteceu, mas em razão do caso estar sendo muito trazido na mídia, eles se absteram de falar naquele momento. Vamos aguardar a poeira baixar. Como um grande doutrinador do direito diz, o processo exige uma maturação para que nós possamos analisar, não com esse fervor, essa vontade de vingança. O processo não pode ser vingança. Nós temos que aparar esses excessos acusatórios. Então, a maior dificuldade até o momento foi lidar com a repercussão, a grande repercussão e o gerenciamento de crise. Veja, o guarda municipal, e isso fora trazido na corregedoria e fora trazido ao longo da investigação, e agora inaugurando um processo penal, não foi inaugurado ainda, só tem a denúncia, o juiz não recebeu ainda, e ele passou por diversos problemas de ordem psíquica, porque realmente naquele momento o fato foi absolutamente muito traumático para ele. Tanto é que o processo, administrativamente falando, está parado, porque ele está com atestado desde aquela época. Então isso foi atestado com prova pericial, médica, de que ele não está em condições assim, foi muito chocante para ele. E um ponto também que deve ser trazido aqui é que a Guarda Municipal de Curitiba, ela é voltada para a defesa do patrimônio, salvaguardar a vida, e são raros os casos em que ocorre homicídio por parte da Guarda Municipal, seja agindo em legítima defesa, seja em situações diversas de devido do estrito dever legal do Guarda Municipal. Então, eles não estão acostumados, eles não esperar, aguardar, ter que efetuar um disparo. Para ele foi muito difícil lidar com essa situação, está sendo muito difícil, e ainda mais quando ele recebe a surpresa de uma denúncia que o Ministério Público entende que ele queria executar. Então, tudo isso vai ser trazido, tudo isso vamos bater. Nós sabemos que tem repercussão a situação, que isso tem muita relevância, como eu disse, e repito, acredito que a acusação oficial denunciou por dolo direto, ou eventual caso eles venham a fazer um aditamento da denúncia, foi em razão, o dolo principalmente, em razão da repercussão. Isso, para mim, está muito bem claro. O processo deveria ser averiguado na vara comum e possivelmente haja realmente uma desclassificação e eles não venham a júri. O juiz vai analisar se é o caso de ir a júri. Acredito que possa ter uma desclassificação e nós debatermos, houve legítima defesa, sim ou não, foi culposo, sim ou não. Isso vai ser trazido ao longo do processo. Mas dolo direto ou dolo eventual, caso o Ministério Público faça um aditamento da denúncia, em momento algum, porque não tem nem indício, não tem nem prova nesse sentido. Tem alguém preso, doutor? Desculpa? Tem alguém preso? Algum dos dois estão presos? Nenhum deles está preso, estão em liberdade. Um deles está em serviços administrativos, até para salvaguardar, não está nas ruas, está administrativamente trabalhando e está sem o porte de arma também, coisa que nós entendemos que o guarda municipal que efetuou o disparo, ele realmente está sem arma, né? É uma questão preventiva até contra ele mesmo. Eventualmente, em desespero, ele pode fazer algo que não seja agradável, mas o outro guarda municipal, que só é investigado pela fraude processual, ele também está sem a arma. Nós estamos delimitando isso porque ele corre risco de vida sim, porque a criminalidade sempre esteve contra esses guardas municipais e agora esse foi o momento. Não estou dizendo que era a família, a vítima, nada disso, mas a criminalidade da região que nós sabemos. Esses homens prenderam muitas pessoas ali. Então é um risco para a vida deles também, essa retirada da arma. Doutor, no dia da abordagem, inclusive o dia do fato, os policiais não tinham câmeras corporais acopladas? Esse ponto é muito importante ser trazido. Desde o primeiro momento nos questionaram a respeito disso, né? Eu já atuei em casos da Guarda Municipal em que tinham câmeras e na época ainda
não era obrigatório, agora já tem uma obrigatoriedade, inclusive após esse fato, a Guarda Municipal obrigou para que todo mundo use dessa forma, e eles têm um regulamento interno ali, que se possível, naquele momento de adrenalina, que eles ligassem. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque isso evitaria muitas questões que ainda estão sendo debatidas e muitos achismos contra eles. Infelizmente, naquele momento, eles estão tentando recuperar através de perícia as imagens, mas eles não acionaram. A câmera grava, ela estava gravando. Ou melhor, estava gravando. E na central é possível verificar isso. Só que não salvam a imagem. Não foi salvo, eles não acionaram o botão para... Justamente isso, são vários botões. Um deles é para gravar, para ficar salvo. Mas estava rodando a câmera, ela fica ininterruptamente ligada. Certo. E você acha que é possível recuperar esse vídeo para entender de fato o que aconteceu, tendo uma visão, um ponto de vista totalmente diferente, né? Porque aí de fato a gente vai ver os policiais perto do Caio Lemes, e aí eu acho que se a gente tiver acesso a essas imagens após a perícia, isso vai elucidar o caso de uma forma surpreendente, né? Porque todo mundo vai saber de fato o que aconteceu naquele dia. Exatamente. Nós da defesa também estamos na mesma linha e torcendo que realmente seja possível, através da perícia técnica, recuperar as imagens, para que nós possamos realmente saber como ocorreu e realmente verificar que a versão da Guarda Municipal vai ser confirmada caso apareçam essas imagens. Tenho certeza absoluta disso. Doutor, quando eu conversei com os advogados de acusação, com os assistentes de acusação, né, advogados da família do Caio, eles me trouxeram uma informação que me deixou ressabiado, que é a de que o nome do Caio Lemes, inclusive de familiares do Caio Lemes, foi buscado ali no sistema policial diversas vezes, eu estou dizendo muitas vezes. Você pode trazer mais informações sobre isso? Isso de fato aconteceu? E se aconteceu, por que o nome do Caio e de seus familiares foi buscado ali, pesquisado no sistema policial? Eles trouxeram a informação também de que algumas pessoas alegavam que os familiares do Caio eram faccionados. Então, eu quero que você traga para a gente as informações sobre esse cenário, por favor. Bom, primeiramente, estou me atendo à defesa ao mérito. Essa questão, eu realmente não sei, desconheço e acredito, isso é o que eu acredito, que foram buscados os nomes, ou principalmente o nome do Caio, a averiguação em razão da grande repercussão que teve o caso. E isso acontece em diversos casos, né? A polícia averigua o que aconteceu e muitas pessoas querem entender, verificar, e realmente eu desconheço, eu não tenho, né, condições para, como advogado, infelizmente a advocacia não tem esse aparelho, né, para verificar, enfim, sistemas para verificação disso. Mas é claro que isso vai ser trazido ao longo do processo. Nós podemos pleitear, mediante requerimento dentro dos autos, que o juiz traga informações da vida pregressa do Caio, até porque são situações normais, para que nós possamos averiguar tal qual dos guardas municipais. Então, o nome dos guardas também foi evidentemente totalmente lastreado, foi puxado de maneira assim, né? Mas isso, acredito que, em que pese age, e eu entendo o inconformismo da família, inclusive, nós que trabalhamos tecnicamente dentro dos autos, nós sabemos que é triste perder a vida de uma pessoa. Realmente, nós precisamos, e o processo penal serve para isso, para entendermos o que aconteceu ali. Então, acredito que isso, querendo ou não, dentro do processo, será trazido. Muito importante dizer que nada de informações que venham a macular a imagem estão sendo transmitidas, né? Há informações mas muito sensíveis dentro do inquérito policial que de maneira alguma eu posso citar aqui, pelo menos nesse primeiro momento, porque serão trazidas à tona realmente diversas informações, mas não que justifique, mesmo que ele tenha alguma situação, isso ou aquilo, não vai necessariamente ser o mérito da questão. Nós precisamos entender o que aconteceu ali, por que ele fugiu. Isso é notório. Ele estava, sim, com entorpecente e penso eu que foi um motivo dele ter corrido. Isso justifica uma morte? Se for sem uma razão, sem uma reação, é evidente
que isso vai ser trazido, vai ser delimitado. Mas se houve uma reação do Caio Lemes, que é o que os guardas municipais trouxeram desde o início, é evidentemente que eles merecem a absolvição. O Caio não tinha antecedentes criminais, certo? Essa parte eu não posso citar. Certo. Vou fazer uma Na pergunta. verdade, assim, só um ponto. Como ele era menor, caso, eu não vou citar o que consta, né, ali, mas antecedentes, por ele ser menor, não vai constar como se fosse uma pessoa, digamos assim, maior de 18 Sim, sim, anos. sim. Mas tem informações que serão trazidas ao longo do processo. A minha pergunta poderia ter sido se ele já teve passagem pela polícia, né? Se ele em algum momento já teve alguma passagem. Uhum. Essa pergunta eu vou me abster. Certo. Doutor, como que era o histórico dos policiais? Dos dois que você defende, obviamente. Já tinha um histórico agressivo, algum processo administrativo, corregedoria? Como que era a atitude e o comportamento desses policiais dentro da corporação? São duas, além de grandes e valorosos profissionais, eles têm uma vida pessoal, e é importante trazer, muito bem delineada, marcada assim por terem constituído família. Ambos têm filhos, têm família constituída, têm um trabalho ali que eles sempre amaram isso. Eu vejo, e toda vez que eu converso com eles, eu vejo a paixão que eles têm em trabalhar na Guarda Municipal. E a primeira pergunta, doutor, nós teremos oportunidade de permanecer cumprindo a nossa missão, atendendo a população? Por diversas ocasiões, eles atenderam a população, inclusive junto às delegacias, são muito bem quistos justamente por combater a criminalidade. Então, não tinham passado por uma situação semelhante, é muito novo para eles o que ocorreu. Um dos guardas municipais tem mais de 14 anos dentro da Guarda Municipal, sem penalização, sem nada que maculasse a imagem do profissional. E, da mesma forma, o que efetuou o disparo também tinha um tempo dentro da Guarda Municipal, mas não tinha passado por uma situação dessa, de efetuar um disparo que culminasse, infelizmente, na morte de alguém. Em nenhum momento, tanto o que efetuou o disparo quanto o outro policial, esses dois que você atende, em nenhum momento eles de fato alegaram ou confessaram que houve uma cena forjada, que houve uma fraude processual. Não, de maneira alguma. Não há confissão. Eles falam assim, justamente o que aconteceu e relatam que não houve fraude processual e que a faca não fora ali plantada. É isso que foi trazido pelos ambos guardas municipais. Certo, doutor, o que esperar daqui para frente? Bom, agora, provavelmente, o judiciário tem que receber essa denúncia. Isso é questão do Código de Processo Penal, isso é procedimental. O juiz recebe e oportuniza em 10 dias para que possamos apresentar a resposta à acusação. A resposta à acusação é a defesa inaugural, é a primeira defesa que apresentamos dentro de um processo, ele torna-se um processo penal, e ali poderemos pedir a produção probatória, a oitiva de testemunhas, e quero ouvir, é importante nós da defesa ouvirmos, requerermos diversas diligências, a fim de que possamos elucidar tudo. Em seguida haverá longas audiências, eu tenho certeza que serão mais de 1, 2, 3 dias de audiência, justamente para delimitarmos o que ocorreu aí. Eu quero que sejam ouvidos absolutamente todas as pessoas. Muitas testemunhas foram ouvidas, algumas pessoas não foram ouvidas na delegacia e que são imprescindíveis para o deslinde do processo serão ouvidas ao longo da persecução penal e, em seguida, o juiz poderá analisar se é o caso de pronunciar os guardas municipais, isto é, mandá-los a júri popular. O juiz pode absolvê-los sumariamente, entender que ali houve uma causa excludente de ilicitude, legítima defesa, ou outra causa que venha a absolvê-los, poderá impronunciar em razão de falta de provas ou desclassificar. Se ocorrer a desclassificação, vai para a vara comum e julga-se lá se houve homicídio culposo, se houve legítima defesa em homicídio culposo e o que ocorreu. Penso, essa é o que nós esperamos da defesa, que eles não venham a júri popular, porque será delineado e provado que não houve dolo.
E, além disso, estaremos discutindo a questão da legítima defesa. Nós não descartamos em nenhuma das provas, muito menos de laudos oficiais, periciais, descartou a legítima defesa. Portanto, seguimos averiguando que, se houve legítima defesa, o caso é de absolvição. É isso que estamos sustentando. Doutor, na sua opinião, desclassificação, absolvição, pronunciamento e após uma condenação, quando que isso pode acontecer? Bom, é um processo muito complexo, muito longo. Acredito que esse ano nós não teremos ainda muita delimitação jurídica. Nós não temos noção de quanto tempo, como está a pauta do juízo, mas isso ainda levará alguns anos discutindo-se essa questão. Mas acredito, isso é o que a defesa pensa. Não tem como ocorrer uma condenação por dolo direto. Isso eu não vejo nenhum, absolutamente nenhum elemento dentro dos autos que indique isso. Há uma questão a ser ainda dirimida com relação ao homicídio culposo, que a autoridade policial trouxe isso à tona no bojo do inquérito policial, e há a tese defensiva, que cada vez ganha também força com relação a testemunhas e ao próprio laudo pericial, que nesse momento eu peço mil escusas de não poder delimitar e delinear, trazer apontamentos com relação ao laudo, mas que serão cruciais para ganhar mais força ainda à legítima defesa dos agentes da Guarda Municipal. Certo. Doutor Rodrigo, algum ponto que não colocamos na nossa entrevista, algum detalhe do caso que você queria trazer para a gente? Bom, por hora eu tenho a agradecer, né? No momento, a gente, como eu relatei, a defesa não estava lá, os advogados da assistência de acusação não estavam, a acusação oficial, que é o promotor de justiça, não estava, o delegado. Então, nós estamos juntando provas. De maneira alguma, busca-se macular a imagem de Caio Lemes. De maneira alguma. Mas é direito sacrossanto. É um direito sagrado da defesa trazer apontamentos que venham a defendê-los. Isso é questão da lei, isso é constitucional. Os guardas têm direito de defender-se e há presunção de inocência em todo momento processual, até o trânsito em julgado. Então, o status atual dos guardas municipais é de inocência. Deverá ser provado o contrário, que eles agiram conforme diz a acusação, que eu acredito que essa acusação não se sustenta, não tem pilares dentro de uma prova trazida até o momento, não há execução. Há uma dúvida, houve a legítima defesa, houve um tiro involuntário. Isso vai ser amplamente discutido a fim de que possamos provar a inocência dos guardas municipais. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Quando tivermos novidades sobre o caso, por favor, traga para a gente. Foi um prazer conversar contigo. Igualmente, agradeço a atenção e principalmente ter oportunizado, assim que vocês entraram em contato conosco, de explicar um pouco o contexto. Toda a história tem dois lados e nós precisamos ouvir o lado sempre da defesa, que também tem outra ótica, outra visão, outro panorama acerca do processo. Muitíssimo obrigado. Hoje conversei com o advogado de defesa, doutor Rodrigo Cunha, ele que defende 2 guardas municipais acusados pelo crime contra Caio Lemes. Caio Lemes, um jovem de 17 anos, que foi baleado na cabeça e morto no dia 25 de março de 2023. O crime acontece no SIC, que é a cidade industrial de Curitiba, no Paraná. E para esse caso nós temos um policial, que é defendido pelo Dr. Rodrigo Cunha, que foi inicialmente indiciado por homicídio culposo, mas no dia 30 de maio de 2023 foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso e fraude processual. O outro policial, que também é defendido pelo Dr. Rodrigo, está sendo investigado por fraude processual, e o outro guarda municipal, que é o Anderson Bueno, não está sendo investigado e foi ouvido como testemunha. Com certeza teremos atualizações sobre esse caso, como o próprio Dr. Rodrigo disse, e traremos para vocês. Muito obrigado pela participação de todos. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. O que vocês precisarem da gente, nós estamos à disposição. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.